Seja bem-vindo à Teologia EATRI aqui no YouTube. No vídeo de hoje eu quero mostrar um livro que eu ganhei há algum tempo atrás do irmão Wellington. Ele mandou aqui para minha casa e ele queria muito que eu usasse o livro aqui com vocês. Assim, eu gostei muito de ter recebido e gostei muito da ideia de usar o livro com vocês. Então, eu vou apresentar o livro para vocês e nós vamos fazer pelo menos 4 vídeos com o conteúdo do livro, tá? E olha que legal. Depois que eu terminar esse livro, eu posso fazer de outro livro também. Tudo é possível, né? Mas eu quero falar com vocês um pouco sobre a história das doutrinas cristãs de Berkhof, olha só. E esse aqui publicado pela editora PES. É um livro fino, tá? É um livro fino com a letra pequena, ou seja, tem muito conteúdo. E tem mesmo, tá? Eu comecei a ler ele achando que ele era pequeno, mas não, ele é muito grande. E olha que interessante, já no início eu tive que pausar a leitura para fazer uma nota, né? Então vale a pena, é um livro que com certeza vale a pena. O livro tem aí, deixa eu ver o total de capítulos dele aqui. É um livro antigo já, tá? É um livro já antigo, mas ele tem tem muito capítulo, tá? Meu Deus do céu. Tem 29 capítulos, tá? Ele começa a falar sobre a história do dogma, o assunto da história do dogma, que é o tema que eu vou trazer hoje para vocês, e vai terminar com alguns, deixa eu ver aqui, que é muita coisa que tem, com alguns estudos menores, por exemplo, o estado intermediário, que é as doutrinas das últimas coisas, né? A segunda vinda e a esperança milenar. Então tudo isso trata aqui no livro, mas de forma histórica. Ele vai falar sobre como isso surge na história do cristianismo. Então é um livro que vale muito a pena ter. Achei bem interessante, eu deveria ter comprado isso aqui antes, mas graças a Deus eu ganhei ele de presente, né? Vamos usar aqui com vocês. Aqui no primeiro capítulo ele vai tratar sobre o que é um dogma e como ele surge na igreja. E a gente tem 3 problemas básicos, né? Eu vou mostrar na minha tela o problema que eu vou tratar com vocês hoje, mas eu quero explicar isso antes. Nós temos 3 maneiras diferentes no cristianismo de firmar um dogma. Embora o autor tenha explicado que um dogma não é exatamente uma doutrina, a gente percebe que no decorrer da história, dogma e doutrina acabou ganhando o mesmo sentido, né? Mas mesmo que oficialmente não fosse. Mas nós temos 3 maneiras. A primeira maneira é a maneira católica romana, que aqui a gente vai falar hoje. A segunda maneira é a protestante e a terceira é a protestante, porém liberal. Olha que interessante, né? E realmente, alguns católicos têm razão. O protestantismo dividiu muito a igreja, principalmente por ele ficar aberto a outras heresias. Enquanto o catolicismo se fechou nas suas heresias, não deixa de ser herético, mas é fechado, o protestantismo ficou aberto a sugestões. E aí que entra o liberalismo dentro do protestantismo. Hoje em dia, o liberalismo já está dentro do catolicismo também, mas no início não era assim. Então, a igreja protestante, por exemplo, para ela firmar um dogma, uma doutrina, ela vai usar o sola scriptura, que os católicos odeiam tanto, né? No sola scriptura, a Bíblia é a última palavra. Então, se a sua opinião é diferente da Bíblia, nós ficamos com a Bíblia. Então é basicamente isso que o sola scriptura ensina. Nós vamos na Bíblia, a Bíblia interpreta a Bíblia também, e toda tradição, toda cultura, toda opinião tem que ser colocado debaixo da Bíblia e não acima da Bíblia. Bom, o liberalismo, que veio depois, dentro do protestantismo, infelizmente, ele vai dizer que não é a Bíblia que dita o dogma ou a doutrina, não. O que dita o dogma e a doutrina, na verdade, é a nossa experiência e alguns outros elementos mais ligados à experiência, à vivência religiosa. Inclusive, eles vão perseguir a ideia de ter sistematização da teologia, né? Uma coisa que a Bíblia não ensina com clareza, mas está na Bíblia, né? Você pega Romanos, por exemplo, Romanos é uma teologia sistemática, mas os liberais lá do início falaram que não havia isso na igreja primitiva, né? Eles observavam uma igreja que vivia o evangelho e que não se preocupava em sistematizar a fé. Um erro, uma vez que o apóstolo Judas e o apóstolo Pedro e João vieram ensinando que havia sim uma doutrina dos apóstolos, né? Essas doutrinas dos apóstolos eram ensinadas na igreja. Então, mas o liberalismo acabou ganhando e infelizmente hoje em dia
vocês têm aí esse monte de igreja que não persegue a doutrina bíblica, né? Que acha que vivenciar é mais importante do que estudar, do que aprender. Bom, isso é o liberalismo falando. Agora, o catolicismo, ele já é um pouco diferente, tá? E é o catolicismo que eu vou mostrar para vocês aqui na tela. Ó, tudo isso que eu tô falando, eu aprendi fazendo uma leitura pequena desse livro aqui, tá? Então, o Devaí é super importante, é super inteligente. Não, eu li o primeiro capítulo desse livro aqui. Os outros vídeos que eu vou trazer vão ser nessa pegada também, tá? Mas olha isso aqui que Berkoff escreveu, ó. Deixa eu ir para minha tela aqui. Antes, lembrando, ó, nós temos podcast EATRI lá no Telegram. Vou deixar o link aqui na descrição. Tem a loja da EATRI também, que você pode comprar as camisas, como essa que eu estou usando, por exemplo, que é a camisa A Marca Branca, tá? Que é a camisa branca com a marca vermelha aqui. Tá escrito Jesus Cristo. E você pode ter acesso a isso tudo no link aqui na descrição, tá? Aqui na página 19, se não me engano, deixa eu ver onde eu marquei aqui. Aqui na página 16, tá? Na página 16, Berkoff escreveu o seguinte, presta atenção nisso aqui, porque eu verifiquei o que o Berkoff escreveu, eu fui na referência e realmente está escrito o que o Berkoff escreveu aqui, tá? Os católicos e os protestantes divergem um tanto em sua descrição da origem dos dogmas. Os primeiros, os católicos, reduzem a origem do dogma ao mínimo, se não chegam a excluir essa origem, né? Eles excluem a reflexão da igreja. E quando ele diz igreja com I maiúsculo, o livro, né, isso você vê bem no início, quando o livro fala sobre igreja com I maiúsculo, ele está falando sobre a igreja de Cristo e não a instituição. Tá? E quando a igreja com I minúsculo é sobre instituição. Então, ó, o catolicismo, os primeiros católicos reduziam ao mínimo a reflexão da igreja de Cristo, né? O corpo de membros e tal, como corpo de crentes, substituindo-a pelos estudos da igreja docente, agora igreja com I minúsculo. Por quê? Igreja docente aqui são os estudos da igreja romana, do catolicismo mesmo, tá? Ou seja, da hierarquia católica. Sempre que surge uma nova forma ou erro, e o Berkoff coloca muito bem aqui, porque às vezes surge uma nova ideia, e às vezes essa ideia é um erro, então ele colocou as duas coisas. Toda vez que surge uma nova forma ou um erro, a igreja com I minúsculo, ou seja, a instituição docente, isso é, o clero, que agora tem um porta-voz infalível do Papa. Então olha que importante aqui que ele botou, o Papa é o porta-voz infalível da igreja. Já o protestantismo, a Bíblia é a palavra infalível de Deus. Lá eles têm a intermediação do Papa. Então, ó, o clero, após cuidadoso exame, formula a doutrina ensinada nas Escrituras ou pela tradição, e eles são muito apegados à tradição, declarando a verdade revelada, tá? Revelada pelo Espírito Santo, tá? E infalível, ou seja, e impondo a sua aceitação por parte de todos os fiéis. Preste atenção na palavra impondo aqui, ó. Eles não questionam, eles não conversam com o clero. Né? O clero não conversa com os membros. Eles não procuram saber se estão certos, não querem saber da sua opinião sobre o que eles vão fazer ou não. Após a decisão ser tomada pelo clero, pelos líderes e pelo Papa, após isso ser decidido, a sua opinião é irrelevante, ela não vai mudar nada. E é isso que Berkoff escreve sobre como o dogma surge no catolicismo, né? E visto que a igreja é infalível, igreja que está com I minúsculo, né? Visto que a igreja é infalível, em questões de doutrina, uma verdade assim proposta, essa aqui, uma verdade, não significa que é verdade, mas um dogma, eu substituí por dogma, um dogma assim proposto, não só é autoritário, mas por semelhante modo é irrevogável e imutável. Olha que louco, né? O catolicismo ele age dessa forma. E é por isso que tem tantos erros no catolicismo que é impossível de tirar. Não tem como substituir isso. Porque além deles terem substituído o sola escritura pelo clero, eles dizem que a palavra do clero é tão importante quanto o sola escritura. E aí, curioso, né? Mas quando o clero e o Papa fala diferente do sola escritura, da Bíblia, eles ficam com o Papa, né? E não aceitam a Bíblia. Mesmo eles dizendo que eles criaram a Bíblia. Agora presta atenção nessa frase aqui da Dogmatic Decrees of the First Vatican Council. O Cânones 4
ponto 3 diz o seguinte, e é aqui que entra a coisa mais interessante do problema católico. Ó. Se alguém asseverar ser possível que às vezes, conforme o progresso da ciência, seja dado às doutrinas propostas pela Igreja um sentido diferente daquilo que ela entendeu ou entende, que seja anátema. O que ele quis dizer com isso? Preste atenção que isso é importante para você entender aonde que o catolicismo romano se meteu por culpa dele mesmo, tá? Ele está dizendo, isso aqui é do concílio, o primeiro concílio do Vaticano, tá? Isso está escrito, o documento existe, você pode pesquisar. Ele está dizendo que se alguém vier e dizer que aquilo que eles estão fazendo pode ser interpretado de maneira diferente do que a igreja, a instituição, definiu, esta pessoa seja amaldiçoada. Agora preste atenção que eles mesmos fizeram isso com eles mesmos. Se eles criaram a Bíblia, como eles dizem, e a Bíblia proíbe o adultério, proíbe os problemas sexuais que acontecem dentro do catolicismo constantemente, proíbe a idolatria, se eles criaram a Bíblia, e eles criaram a Bíblia que fala que é proibida a idolatria, quando eles ressignificaram o que é idolatria, eles se amaldiçoaram. Pela sua própria lei, eles foram amaldiçoados. Isso é muito impressionante, porque eles não conseguem enxergar o que está acontecendo. Olha que doideira, né? E é assim que eles obrigam as pessoas a aceitar aquelas doutrinas que vão contra as escrituras. Agora, olha que mais curioso ainda que eu percebi depois de ler esse texto aqui que está falando do catolicismo romano, hein? Muitas igrejas agem dessa maneira. Sabe, muitas igrejas têm tradições que são exclusivas, no sentido de excluir quem pensa diferente. Por exemplo, algumas igrejas, eu nem sei se eu vou falar sobre isso aqui, mas algumas igrejas batistas ignoram os outros batismos, porque o dogma de batismal deles é só por aspersão. Por exemplo, o grande escritor batista, né, o Strong, Augustus Hopkins Strong, disse que não espera ceiar com um crente presbiteriano nem na terra nem no céu. Ou seja, se você não se batizar do jeito que ele quer, você não vai nem para o céu para ele não vai te achar no céu. É óbvio que isso não vai acontecer, nós vamos encontrar ele no céu, mas ele acaba agindo exatamente como a Igreja Católica. E logo quem, né? Porque a Batista, ela foi totalmente rebelde à Igreja Católica. Eles fizeram um trabalho muito bom de separatismo lá no início, né? Só que aí eles acabam usando a mesma ideia. Os problemas sociais que invadiram a igreja hoje em dia, o liberalismo, acaba agindo da mesma forma. Então, por exemplo, se você está numa igreja e de repente ela se torna neopentecostal, você que não concorda com isso vai ser amaldiçoado lá dentro. Se você é reformado numa igreja pentecostal, amaldiçoado lá dentro. Em muitas igrejas, não em todas, né? Agora, e aquelas igrejas liberais? Se você não concorda com a ideologia deles, você não vai ser bem aceito também, você também vai ser amaldiçoado. Então, embora isso seja do catolicismo, isso entra dentro do protestantismo e influencia ele também, infelizmente, né? E aí fica a nossa reflexão. Por que é que somos tão católicos, sendo que nós saímos do catolicismo romano? Não deveríamos rever isso? Ó, tá aí, o Berkoff deixou pra gente essa meditação aqui hoje. Bom, espero que você tenha gostado desse texto de hoje. Eu vou ler e vou trazer mais conteúdo assim na próxima semana. O livro que eu mostrei aqui, tem um link para ele aqui na descrição, tá? Esqueci de falar, mas tem um link dele aqui na descrição. Se você comprar pelo link da descrição, você colabora com o canal. Se você se tornar membro também, além de ter acesso a outro conteúdo que tem aqui no canal, você também colabora com o canal, beleza? Fique com Deus. Eu vou acompanhar os comentários polêmicos de vocês aqui embaixo e até mais.